Imagine um império que se estendia do Oceano Atlântico até o Oriente Médio, que construiu estradas por toda a Europa, aquedutos que levavam água a milhões de pessoas e cidades monumentais que desafiavam o tempo. Agora, imagine esse mesmo império, outrora glorioso, mergulhado em crises, saqueado por povos estrangeiros e liderado por imperadores cada vez mais frágeis. Este é o destino de Roma no ano de 476 d.C., quando o Império Romano do Ocidente deixou de existir e o mundo entrou em um novo capítulo, a Idade Média. Roma não caiu de um dia para o outro. Sua queda foi um processo lento, marcado por séculos de dificuldades internas e pressões externas. No século II depois de Cristo, sob o comando de imperadores como Trajano e Marco Aurélio, Roma havia atingido o auge de seu poder. Mas a partir do século III, as coisas começaram a mudar. A economia entrou em colapso, moedas foram desvalorizadas e a população sofria com a inflação. O exército, antes composto de cidadãos romanos leais, passou a depender cada vez mais de mercenários bárbaros, que lutavam por dinheiro e não pela glória da Roma eterna. No final do século IV, o imperador Teodósio dividiu oficialmente o império em duas partes: o Oriente, com sede em Constantinopla, e o Ocidente, governado a partir de Roma e depois de Ravenna. Essa divisão fragilizou ainda mais a administração, e enquanto o Oriente se fortalecia, o Ocidente caminhava para a ruína. A pressão dos povos bárbaros foi devastadora. Em 410, os visigodos liderados por Alarico invadiram e saquearam Roma. Foi um choque profundo. A cidade eterna, inviolável por séculos, havia sido tomada. Depois, em 455, os vândalos atravessaram o Mediterrâneo, dominaram o norte da África e voltaram-se contra Roma, saqueando-a brutalmente. Cada ataque deixava marcas irreparáveis no coração do império. No meio desse caos, surge a figura trágica de Rômulo Augustulo, um jovem de apenas 14 anos de idade, colocado no trono por seu pai, o general Orestes. Ele não tinha poder real, não comandava tropas e nem possuía a experiência para governar. Seu apelido, Augustulo, significava Pequeno Augusto, quase uma ironia cruel diante da grandeza do primeiro imperador romano, Augusto. Mas o destino de Rômulo já estava traçado. Em 476, o líder bárbaro Odoacro, comandante de tropas germânicas a serviço de Roma, se revoltou contra Orestes. Ele derrotou o exército romano, capturou e executou o pai de Rômulo. Pouco depois, depôs o jovem imperador, encerrando oficialmente a linhagem de imperadores no Ocidente. Rômulo foi poupado da morte por sua pouca idade e foi enviado para viver no exílio, provavelmente em uma vila tranquila no sul da Itália. Odoacro, por sua vez, não se autoproclamou imperador. Em um gesto simbólico, enviou as insígnias imperiais a Constantinopla, reconhecendo o imperador do Oriente como única autoridade. Assim, o Império Romano do Ocidente desaparecia para sempre, enquanto o Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuaria existindo por mais de 1000 anos. É importante lembrar que, para as pessoas que viviam naquela época, o fim de Roma não foi tão claro e imediato. Para muitos camponeses, artesãos e soldados, a vida seguiu com dificuldades semelhantes às anteriores. No entanto, politicamente e simbolicamente, o ano de 476 se tornou o marco de uma era. Os senadores romanos perderam sua relevância. As grandes cidades entraram em decadência e novas estruturas de poder surgiram, baseadas em chefes militares e reis bárbaros. Esse período ficou conhecido mais tarde como a Idade Média, muitas vezes chamada de Idade das Trevas por historiadores do Renascimento. Mas essa ideia é um equívoco. Não foi um tempo apenas de escuridão, mas sim de transição, no qual antigas tradições romanas se misturaram com as culturas germânicas, dando origem a uma nova Europa. A queda de Roma também deixou curiosidades intrigantes. O jovem imperador Rômulo Augustulo, símbolo do fim,
viveu provavelmente sem luxos e sem destaque, enquanto o poder se concentrava nas mãos de reis bárbaros. Roma, embora saqueada, continuou habitada, mas jamais recuperaria a glória dos tempos antigos. E, paradoxalmente, no Oriente, Constantinopla florescia, preservando a herança romana por séculos. Assim, o ano de 476 não representa apenas a queda de uma cidade ou a deposição de um jovem imperador. Representa o colapso de um sistema inteiro, a transformação de uma civilização e o nascimento de uma nova era. Do caos do fim do Império Romano surgiria o mundo medieval, com seus castelos, cavaleiros, monges e reis, um mundo que moldaria profundamente a história da Europa. A queda de Roma não é apenas o fim de um império, mas o começo de uma nova história. E se você quiser continuar acompanhando essa jornada pela Idade Média, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente o que mais te intriga nesse período fascinante.